Eu me chamo Raíssa, né? E vou gravar aqui um pouquinho pra vocês sobre algumas perguntas. Tô nervosa e eu fico bastante nervosa em falar sobre isso. Mas vai ser um prazer em estar gravando aqui. Vou gravar em vários lugares, provavelmente, nos tempinhos livres. E é bom, né, que vocês vejam que a vida do ansioso não, além de não ser um mar de rosas, né? Além de todos os problemas com ansiedade, a gente tem a vida adulta também. Tem trabalho, casa. No meu caso, eu tenho marido, tenho uma bebê. E eu vou falando um pouquinho sobre mim, tá? Então, gente, muita gente pergunta como começou e quando começou. É uma coisa assim bem difícil até de explicar, porque eu cresci ainda, né? Eu nasci ainda numa época que tudo era frescura, que não tinha depressão, não tinha ansiedade, que ninguém sabia mais informações sobre isso. Então foi uma coisa que implicou muito na minha vida, né? E eu cresci sem saber o que realmente eu tinha. Eu cresci achando que era tudo frescura, que às vezes eu achava que eu não era normal. Eu nasci numa época que rolava ainda muito preconceito com a minha cor, com a minha pele, com o meu cabelo. Então eu cresci sabendo que eu não podia me aceitar daquele jeito. Então, tipo assim, um dos meus piores gatilhos foi isso. Eu não conseguia me aceitar, porque nem minha família me aceitava. Pela minha cor, por ser negra, né? Pelo jeito do meu nariz. Hoje em dia todo mundo acha lindo, mas naquela época não. Eu era bem molecona, sabe? Bem machão, como diz o pessoal. Então isso também rolava muita piada, da minha família mesmo. Meu cabelo era motivo de piada. Então assim, foram coisas que me afetaram e foi dando gatilhos para as minhas primeiras crises de ansiedade, que até então a gente nunca imaginou, né, que seria. E nessas crises foram piorando e se tornou uma leve depressão. Ainda antes dos 10 anos, na verdade. Então eu tive que aprender a me virar sozinha, a controlar os meus medos sozinha. Mudei de cidade, então eu deixei toda a minha vida, família, amigos, em outra cidade e vim morar em Petrolina. E aí foi mais um baque pra mim, porque eu tinha uma realidade totalmente diferente aqui. E eu não conseguia me aceitar, não conseguia ser quem eu era, porque eu tinha medo de ser quem eu queria ser, com medo do pessoal criticar, com medo da minha família não me aceitar. Então eu passei mais uns 4 anos com muitas crises, que eu não sabia o que era, que minha mão gelava, eu paralisava. Às vezes eu esquecia o que eu estava fazendo, eu não lembrava o que eu tinha feito. Então foram coisas que influenciaram muito. Então assim, pra minha família, pra minha mãe também, era uma adolescente problemática. E que aí, né, eu tive que crescer com isso, que eu era uma garota problemática. Eu sempre quis botar piercing, sempre quis fazer tatuagem, mas eu tinha medo de fazer tudo isso e todo mundo me julgar. Até que eu completei 15 para 16 anos e comecei a mudar meus pensamentos e entrei em grupos, né, de aceitação, onde tinha muitas pessoas negras aqui em Petrolina, e eu comecei a participar desses grupos para poder me aceitar. E aí eu comecei a fase da transição no meu cabelo, a tentar me arrumar melhor. Comecei a ir mais em salão, que eu não ia porque eu tinha vergonha. Enfim, a aprender a me maquiar. E eu fui procurando coisas que me deixassem bem. Então, minhas primeiras crises começou, eu tinha uns 8 anos. Nisso eu já tinha acompanhamento psicológico, né? Porém,
o psicólogo nunca tinha dado diagnóstico nenhum até então. Dizia que eu era normal, era inteligente, que porém era frescura e enfim. Eu passei por muito, porque nem um psicólogo assim diagnosticava, então eu tive que aprender a me virar só. Com 15 para 16 anos que eu comecei eu mesma a estudar a psicologia, estudar sobre ansiedade, sobre depressão, pois eu perdi já 2 amigos por conta da depressão também. E eu não queria me perder, eu queria me achar, queria me aceitar. E eu comecei a estudar sobre isso. E foi aí que eu comecei a ver que eu não estava bem. Então, uma das minhas primeiras mudanças foi me libertar do preconceito que eu criei comigo mesma, porque eu tinha medo de não ser eu, com medo do que iam achar de mim. Se eu aceitasse meu cabelo, o que minha família ia achar, se eu usasse o que eu gostava, o que eles iam achar. Então a primeira coisa que a psicóloga me orientou foi eu mesma me achar. Então eu procurei força. Primeiro, apesar de tudo, eu procurei forças na minha mãe, porque ela também estava sofrendo com as minhas 2 tentativas de suicídio, né? E procurei forças em mim. Entrei na transição, procurei coisas que eu gostava de fazer, que eu me sentia bem de fazer, sabe? Então aí eu tinha plano, né, no tempo, e eu pedi para ser acompanhada por um psicólogo, eu mesma, porque eu já tinha tentado suicídio mais de 2 vezes. Então eu não queria me perder, de forma alguma. E aí eu mesma fui no psicólogo, tomei um tempo medicação pra me ficar mais calma, porque eu era muito nervosa, eu tinha muito medo de tudo. E fui tentando me aceitar cada dia. A psicóloga falou que o meu primeiro passo seria me aceitar. E foi aí que eu procurei a me aceitar, a gostar de mim do jeito que eu era, com as coisas que eu gostava, com o que eu mesma queria escolher para vestir. E aceitei meu cabelo, aceitei a minha cor, minhas crenças. Então isso foi mudando. Eu tive também que regulamentar minha alimentação, porque isso também estava afetando meu psicológico. Foi aí que eu me aceitei. Saí da casa da minha mãe, já perto dos 18 anos, e procurei um emprego para poder eu comprar o que eu quisesse na hora que eu quisesse, o que eu gostava, não que os outros gostavam. Assim, eu já tinha piercing no tempo, na verdade só tenho esse, do nariz. Meu cabelo já tinha finalizado a transição. Nem todo mundo gostou, mas eu comecei a me aceitar. Procurei fazer cursos de maquiagem, que foi uma das coisas que me libertou muito, que eu amava fazer. E comecei a trabalhar como modelo. Então foram coisas que me fez me aceitar mais e me amar cada vez mais. A cada vez que eu me arrumava para me modelar, isso me deixava feliz. Aos 18 anos eu casei, acabei casando, né? Me apaixonei, que eu achei que isso não ia acontecer. Eu sofri tanto que eu não tinha esse sonho de casar, não tinha sonho de ter filhos. Eu, na verdade, tinha traumas de tudo isso. E eu não tinha esse sonho, porque eu achei que ninguém ia me amar de verdade, sabe? E às vezes isso ainda me atormenta muito. Não vou ser hipócrita, mas isso ainda me atormenta muito, porque eu acho que ninguém vai me amar de verdade ao ponto. E aí eu casei. Hoje estamos há quase 6 anos juntos e eu tenho uma bebê. O nome dela é Lua. No começo foi um baque, sabe? Foi um baque que eu não queria. Eu não me sentia preparada. Até porque quando eu descobri a gravidez, tinha uns 2 meses que eu tinha tido minha última crise forte, com tentativa também. E aí foi um baque, né? Eu já descobri com uns 3 meses de gravidez.
Lua já estava toda formada praticamente. Na primeira ultrassom a gente já tinha quase certeza que seria uma menina. Para vocês terem noção, foi em época de pandemia. Minhas crises estavam bem afloradas, né, na pandemia. E eu engordei muito, então eu estava muito mal com minha autoestima. E aí a gravidez não ajudou muito, mas foi uma das melhores coisas, hoje eu digo que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Minha vida mudou muito, óbvio, a vida de qualquer pessoa muda depois que você vira mãe, mas isso fortaleceu tanto meus pensamentos como minhas crises. Eu sempre penso nela quando eu tô nervosa. Então, sempre que eu começo com minhas crises de ansiedade, eu penso primeiro nela. Eu tenho que ser forte por ela. E aí eu engulo o choro, respiro, né? E tento não me abalar tanto. Tive muitas crises de ansiedade quando começaram a trabalhar, né? Começou a trabalhar, ela tinha acabado de fazer 6 meses. E aí foi bem difícil pra mim. Eu tive muita crise de ansiedade. O trabalho, quando eu trabalhava, não me ajudava. Não era um lugar, um ambiente tão que me ajudasse com isso. Mas eu ainda trabalhei nesse lugar 2 anos. 2 anos e um pouquinho. Que me amadureceu, mas que também me trouxe muitas crises. Tanto até no meu casamento, como no meu pessoal mesmo. Uma pessoa ansiosa acaba às vezes vamos dizer, se você não tiver um parceiro forte do seu lado, você acaba destruindo seu relacionamento. Se você não tiver uma rede de apoio, acaba que você se destrói tudo que você está construindo. Então, eu tento ser forte pelo meu relacionamento, por minha filha principalmente, e para tentar levar uma vida normal, que não é fácil. Não é fácil. E meu alicerce é esse. Quando eu tô muito nervosa e não consigo controlar, eu escuto o som, eu danço, eu canto, eu trabalho com marketing, então eu amo meu trabalho. E eu busco forças nisso, para continuar. E sobre influência na vida pessoal, na maternidade, eu tenho influência com a minha mãe. Apesar de tudo, hoje minha mãe que sofre com crise de ansiedade e depressão, então eu procuro ajudar ela, porque ela não tinha essa rede de apoio e ela não sabia o que era isso e como era se sentir. Então eu procuro ser uma filha que na infância eu não fui, sempre ajudando ela. E eu tenho ela como exemplo porque ela lutou muito para ter uma certa educação. Então, muito da minha educação eu tenho que agradecer a ela. E e pessoal, assim, eu digo que eu mesma, assim, sou a minha influência. Porque eu tive que ser forte de uma forma. E na vida, assim, social, eu procuro ser eu mesma. Porque hoje em dia muita gente, foram poucos, mas os poucos amigos que eu tenho, que enfrentaram tudo que eu passei, falam que eu sou muito forte. Às vezes eu não acredito, mas eu lutei muito para estar no emprego que eu tô hoje, com as coisas que eu tô hoje, e eu pretendo que minha filha cresça sabendo que a mãe dela lutou e foi forte por ela. Então, lá em casa ninguém muito ligou nessa questão de estudo. Então, sou uma das poucas. Então, o meu alicerce em tudo sou eu. Eu aprendi a ser forte por mim. E agora por minha filha.